Oi, eu sou o Sérgio. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do podcast do Madonna Literal. Gente, hoje eu tô tão animada que vocês não sabem a surpresa que vai acontecer aqui. Antes de mais nada, eu quero introduzir o nosso novo âncora, tá, gente? A gente tá muito chique. Sim, é um membro já da nossa família Madonna Literal. Eu estou aqui com o Sérgio. Oi, amigo! Olá, querida. Estamos aí estreando no podcast. Estreando no podcast, galera. Em breve vocês vão ouvir muito a voz do Sérgio aqui, mas também temos uma surpresa. Esse podcast hoje, nós trouxemos um convidado muito especial, né, amigo? Exatamente, querida. A gente tem assistido a uns vídeos dele, a gente foi muito bem recomendado e a gente quer trazer para vocês hoje o Rodrigo Del Colle. Fala um pouco de você, Rodrigo. Olá, literais, que alegria estar aqui com vocês. Strike a pose e vambora, porque eu acho que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sigo a página há muito tempo, desde o começo, estava conversando com eles antes da gente começar a gravação, que vocês me salvam em algumas coisas que a Madonna fala que eu não entendo, em algumas matérias também que as pessoas falam sobre a Madonna que eu não entendo também. E eu sou esse fã apaixonado de Madonna desde os meus 13 anos de idade. Eu tenho hoje 46 e posso dizer que Madonna salvou minha vida e norteia muitas questões de interesse, não só pela arte, mas em como encarar a vida. Então é isso. Eu sou psicólogo, sou arte-terapeuta, sou ator, dramaturgo e muitas coisas mais, porque eu acho que como a Madonna tem muitas personas, muitos papéis, a gente pode também ir por esse caminho. Um Madame X, resumindo. O Madame X que eu tenho Exatamente. tatuado no meu pescoço aqui. Olha aí, tá vendo? Mas antes da gente dar continuidade, nós temos que fazer uma coisinha que eu vou pedir até pro nosso querido Sérgio já começar chamando o quê, amigo? Será que é a vinheta, Clau? É a nossa vinheta. Rodou. Madonna Literal. Bom, galera, hoje nós trouxemos o Rodrigo aqui, porque temos uns assuntos assim. Eu acredito que vai ser muito bom essa nossa conversa, porque não vai ser nada formal, tá, gente? Vocês já conhecem aqui, esse podcast é um podcast de fã pra fã. Estamos aqui, ó. Faltou só a mesinha e a cervejinha pra gente bater esse papo, mas vocês estão aí do outro lado, eu imagino que vai ser muito bom. Esse episódio a gente quer introduzir alguns assuntos, né? A gente até pensou nesse título que eu achei muito chique, tá? A gente quer entrar nessa questão da Madonna, da pessoa Madonna, da forma como ela usa o corpo, a forma como ela usa a própria imagem. A Madonna muda porque quer, ela muda porque ela entende que mudar é uma forma de continuar sendo quem é. A gente tem algumas perguntinhas pra você, tá, Rodrigo? A gente vamos por tópicos. E assim, o ponto do nosso primeiro tópico, ele é o seguinte: a reinvenção como mecanismo de sobrevivência. Parece complexo, mas, Sérgio, vamos lá, o que a gente quer saber dentro desse contexto? A gente ouve muito reinvenção, camaleoa, eras. A gente entende que a Madonna, eu acho que foi ela que trouxe essa questão de eras e mudar de cara, roupa, estilo, voz, né? Ela se reinventa, apesar de não ter gostado de usar essa expressão por algum tempo. Como é que é isso, Rodrigo? Como é que você vê isso? Você acha que isso é uma necessidade para a sobrevivência da carreira? É a sobrevivência da pessoa? Por que essa reinvenção o tempo todo? Olha, eu tenho pra mim, eu tava pensando muito sobre isso esses dias enquanto eu tava tomando café da manhã e lavando minha louça, e pensando justamente porque eu acho que a gente, não é por nada, gente, mas eu acho que nós somos os mais felizes do pop e rock, porque a gente não tem uma artista só, né? A gente tem muitas em uma, né? Somos Porque abençoados. se a gente somos muito abençoados, e quando a Madonna começa lá atrás, meio punk, né? Aquele estilo, a música, o look e tudo mais.
E aí ela vem naquela mudança significativa de visual da era Like a Virgin pra True Blue, com corte de cabelo e com tudo. Eu acho que ela não tinha ideia daquilo que ela estava começando a construir. Minha impressão. O que a princípio era, estou me desvinculando de algo para algo novo, porque veio toda uma coisa, né? Ali Papa Don't Preach, veio o cabelinho de Open Your Heart, o próprio True Blue, né? Tô falando dos videoclipes, né? Então a Madonna foi imprimindo uma imagem ali, uma estética. E a gente começa a perceber que o primeiro e o segundo álbum, eles são muito parecidos esteticamente, assim, o look. E depois isso muda. E a partir de então, todo o álbum tem uma estética. Então eu acho que ela foi construindo, ela traz esse novo, esse frisson pelo novo. Eu acho que quando ela disse que lá atrás ela não gostava muito de reinvenção, e depois até tem uma turnê de reinvenção, que eu tenho tatuada também, né? Porque, enfim, Minha turnê favorita, inclusive, já que você tocou é no a assunto, sua. é a minha turnê favorita. Foi meu primeiro contato com uma tour da Madonna. Você assistiu a Reinvention? Eu assisti pela televisão, infelizmente eu não tinha idade pra ir na época, mas assim, foi meu primeiro contato com ela, assim, e através do documentário I'm Going to Tell a Secret, então eu vi um lado mais dela humano e o lado dela artista também. Então, assim, foi amor à primeira vista. E eu já fui, e é o que me define hoje, eu fui girly show, né? Então eu sou Ai, o que girly show representa, né? Eu Sim. não preciso nem falar, porque eu não Foi? sei o que não fui. Eu não tinha idade pra assistir. Eu também. Eu tinha que ter acompanhante, eu era um adolescente meio songo-mongo ali, né? Que não ia atrás das informações. Eu me arrependo até hoje. Eu ganhei um copo do Girly Show, de uma amiga minha, tal, tenho tudo, mas não fui. É uma tristeza, mas a próxima vez que ela veio pro Brasil, eu fui, que foi a Stick and Switch. Eu penei, né? essa aí eu também consegui, graças a Deus. Amém. Mas quando a gente olha para Madonna se reinventando, a minha impressão é assim, que ela vai... E o pessoal falava muito antigamente, né? A rainha do marketing, né? Ela sempre tá dando golpe de marketing. Então parece que sempre tinha uma intenção marqueteira por trás e as pessoas esquecem do que a arte está comunicando. E a Madonna, eu vejo que ela sempre traz um aspecto de comunicar algo. Eu vou citar aqui como exemplo, né, a Drowned World Tour. Que eu, quando assistia, na época do VHS ainda, eu assistia muito a Drowned. Eu olhava e falava, gente, eu não entendo nada, por que isso tá... Por que quem de Perfume Girl tá aparecendo aqui? Por que ela tá botando uma cena tão agressiva aqui e tal? Mas eu era muito jovem, eu não tava entendendo tudo aquilo. Outro dia eu assisti a Drowned, porque a Drowned não era a minha preferida, não estava entre as minhas preferidas. Assisti do começo ao fim, eu falei, eu entendi tudo, entendi inclusive aquela música do pai, né? Eu esqueci o nome da música do pai. Assim, gente, uma turnê feminista, então faz sentido toda essa reinvenção, né? E essa música, quando ela fala lá no show que essa música não é sobre o pai dela, é óbvio, porque ela tá falando de um estupro de um pai. Né? Tá falando que um pai que um pai estuprou a filha matou esse pai. Né? Então, assim, ela traz arte. Ela bebe na imagem, ela comunica. A Madonna é semiótica, né? Ela traz essa questão. Você fala isso nos seus vídeos sobre The Girly, a questão dela ter trazido o teatro, a questão teatral. A gente tinha grandes turnês antigamente, mas a história de trazer uma historinha contada... The Girly ainda tem aquele palhaço que vem pontuando as partes. Aquilo, eu acho que aquilo ainda era bem no começo, porque ela falou, acho que eu preciso de alguma coisa para alinhavar as partes, porque senão as pessoas não vão entender. Então ela veio e tal. Então essa coisa da Girly, das grandes turnês, é uma forma também de mostrar isso, essa catarse, essa diferença numa história contada no palco. Né? É muito legal. Exato, e quando a gente pega a MDNA, por exemplo, o primeiro ato da MDNA, que eu olhando, não sei se é a intenção dela, mas a impressão que me dá é que é um grande sonho, que termina com lá, Wake Up, Ex-Wife, This Is Your Life, tanana, tanana, tanana. Por quê? Começa com Girl Gone Wild e vai para aquela loucura de atirar e tudo mais. Né? Para mim aquilo é um ato completo da separação. E aí eu fico pensando, por que não termina então com Like a Prayer, né? Por que tem que entrar Celebration no final? Porque vamos rezar e depois vamos festar, né? Então pra mim vamos ela superar. tem sempre esse ar. Tem sempre...
E aí, como eu sou dramaturgo também, dramaturgia é a escrita teatral, é aquilo que você leva para o palco teatral, porque quando a gente fala de filme, a gente está falando de roteiro. Então, são linguagens que se aproximam, mas são diferentes ao mesmo tempo. Para mim, a Madonna, o que ela leva para o palco é dramaturgia. E escrever uma dramaturgia através de música se aproxima muito de um musical. Então, quando ela costura, e quando, por exemplo, ela opta em colocar Papa Don't Preach, e tira lá na MDNA I'm Gonna Keep My Baby, ela tira essa parte. Então ela tá falando o quê? De que ela matou o marido. Aí é meio que aquela música do Queen, né? Mama, Então ela tá contando uma história ali. Então se você pegar as letras desse primeiro ato da MDNA, tem toda uma reinvenção do quê? Da ideia inicial da Blonde Ambition, pra mim. Sim. Então remete a isso lá de trás. Então isso eu não acho que é marketing. Eu acho que isso não é só respondendo o que o Sérgio perguntou, né? Minha opinião, não sei o que vocês acham. Queria saber também. Eu não acho que é assim a necessidade do mercado, porque a Madonna inventou o mercado, né? A Madonna faz o mercado, Ela é o dita a regra. mercado. Ela é o mercado, né? Mas eu acho que tem uma comunicação artística. O que eu vejo que às vezes as pessoas não entendem e que hoje, e não estou rivalizando com nenhuma diva pop, longe de mim isso, não se trata só de números, porque números se batem. Se trata de, como diziam lá na novela da Odete Roitman, se trata de lastro, se trata daquilo que tem profundidade, daquilo que tem conteúdo, né? Porque não Que dá a pra gente gente... fala o tempo inteiro. Exatamente. E a Madonna pode, às vezes, não alcançar determinados números, mas não é sobre isso. É sobre o que está comunicando e o que isso afeta o planeta. Porque a Madonna não é regional, não é nichada para determinado grupo etário. A Madonna é mundial e multi-idades. A gente viu isso na Celebration Tour. Tinha um senhorzinho do Maranhão que veio com a filha adolescente para São Paulo, porque conheceu ela em La Isla Bonita e apresentou para a filha, e de repente o álbum favorito da filha é o Confessions, que ela pôde vivenciar uma era. Então, é uma mistura, assim, é um mundo mesmo, é o nosso, tipo assim, é o que a gente vive falando aqui também, é uma Madonna Land, a gente vive num mundo, é um estilo de vida, entendeu? A gente vive toda essa questão, a gente tem vários tipos de assuntos, a gente tem várias personas, como você falou, então realmente ela comunica a arte, isso não trata-se de marketing, entendeu? Então é o que a gente falou, inclusive, no nosso episódio anterior, a gente falou bastante sobre números do Spotify, ela tá no top 100, ela tá lá no final do top 100, mas isso não significa nada, gente, a gente pode simplesmente derrubar ela do Spotify, que o legado dela continua aí. Continua e vai continuar, né? Como ela dizia lá atrás, vou viver 200 anos, vai viver mais. Amém. E esse acúmulo, né, de lastro, essa coisa anacrônica de, assim, ontem eu estava assistindo algum vídeo no YouTube, aquela coisa que a gente vai passando, e de repente o vídeo terminava com Vogue. Eu falei, será que sou eu que consumo Vogue todo dia? Ou eu acho que Vogue é uma coisa que podia estar tocando agora? Alguém podia estar lançando um Vogue agora, que a gente ia estar cantando, dançando, ouvindo. Eu não sei, porque eu tenho medo de ter uma visão meio paternalista, assim, do tipo, eu consumo muito, então eu gosto muito, e para mim isso é muito... Porque é atemporal mesmo, né? Essa questão de cada era soma a outra e traz uma coisa nova e busca outras. Eu acho isso incrível, incrível. E a gente consome... por exemplo, na Celebration, eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu choro horrores em Like a Prayer. Like a Prayer não é a minha música predileta. Não é. Assim, é uma das, mas não é a predileta. Mas o Like a Prayer é que me remete a mais vezes que eu vi Madonna fazendo Like a Prayer. Foi na Celebration, eu vi ao vivo na MDNA, aí tem todas as apresentações que a gente viu, tem o clipe. Aí quando eu chego no clipe, no final da linha temporal, eu falo, caramba, isso tem muitos anos, isso tem 30 e tantos anos, não sei o quê. E aí me vem uma nostalgia que sai em choro, entendeu? Não é tristeza, não é nada, é só tempo. É uma coisa que eu não sei explicar, porque geralmente a gente, eu me identifico com a letra. Não, eu só fico assim, gente, essa mulher faz isso há tantos anos e eu tô aqui chorando de novo por causa dela. É muito doido, entendeu? Então essa coisa atemporal é que me fascina demais. Mesmo com as mudanças, você segue uma... Não é um padrão, né? Justamente a quebra do padrão, mas tem uma história por trás disso, né?
E, Rodrigo, você acha que é isso que incomoda as pessoas? Ou é realmente a questão religiosa, a questão do jogar na cara? O que você acha que realmente incomoda as pessoas com tanta transformação, com tanta reinvenção? Incomoda que as pessoas não gostam de se mexer, né? As pessoas... tem uma frase eu sou da psicologia analítica, que é uma abordagem de psicologia, e quem fundou foi o Jung, o Carl Gustav Jung, que é, por acaso, aquele senhorzinho que aparece no clipe de Bad Time... O ator representando, obviamente, né? Que aparece no clipe de Bad Time Story, que tá falando sobre sonhos, né? Porque o Jung, dentro da psicologia, temos dois grandes que falaram sobre sonhos. O Sigmund Freud, da psicanálise, e o Jung, Carl Gustav Jung, da psicologia analítica. Quem aparece lá, a gente supõe, aparentemente, né, que seja o Jung, até pelo tipo físico e tudo mais, e pelo tipo de entrevista que a Madonna já deu, falando que ela prefere o Jung. E não escolhi essa abordagem por causa da Madonna, veio por outro motivo. O Jung tem uma frase muito interessante que é: as pessoas vão beirar o absurdo para não se enfrentarem, ou algo assim, tá? E as pessoas, elas rechaçam qualquer mudança, e a Madonna tá escancarando a mudança constante. Eu acho que quem já se atentou, por exemplo, ao repertório do Girly Show, não tem uma música igual ao álbum, porque ela mesma falava que seria a mesma coisa que comprar o álbum e ouvir. Né? Então ela acostumou a gente com muitas reinvenções. E aí quando vem uma versão de estúdio num show, a gente fala, caramba, que legal, porque nunca teve essa versão tocada ao vivo, né? E aí a gente para e pensa assim, por que não se reinventar? Por que não mudar? Por que não olhar para si e ver o que a gente promove no mundo? Então quando a Madonna pega essa questão religiosa, né, como ela mesma diz na Cama com Madonna, ela não está impondo um meio de vida, ela está descrevendo um meio de vida. Cabe ao público observar e analisar. E de fato é o que ela faz. Tanto que ela se colocava como católica, hoje não mais, mas ainda assim os crucifixos e tudo mais, porque faz parte da origem dela. E acho que as pessoas têm muito uma urgência em deletar partes de si mesmas, e não dá pra gente deletar, a gente tem que integrar aquilo que é, e a Madonna não vai deixar de ser em algum lugar dela aquela católica provocativa. E o que é você olhando Like a Prayer da Celebration, aqueles bailarinos fazendo pose de Jesus na cruz, aquilo é lindo. Beira uma arte sacra e não tá profanando, mas as pessoas ficam escandalizadas porque em vez de olhar para si mesmas, elas projetam naquilo algo negativo. Mas elas estão projetando o que é delas, a Madonna só está mostrando o belo na arte. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito com ela, inclusive na época da Era Erótica, que ela deu uma entrevista para um programa de TV italiano, e assim, ela tava recebendo porrada do mundo inteiro, gente, era porrada global. Você poderia pisar em qualquer país. Quando você falasse dela, assim, as pessoas estavam tacando pedras. E aí, simplesmente, o entrevistador perguntou: o que você acha dessas pessoas que falam de você, que não gostam de você, que não apreciam o seu trabalho? E ela falou exatamente isso. Ela falou, gente, na verdade, isso não me afeta porque diz sobre elas. E aí, quando eu ouvi essa frase, eu tive uma crise existencial gigantesca. Eu falei assim, meu Deus. Então, realmente, de fato, é um espelho. Por que você tá tão incomodado com algo que você, na verdade, não está conseguindo enxergar, e quando alguém te mostra algo que você poderia se olhar, você se incomoda? Então, tipo, realmente, a gente aprende muito com ela, e essas análises, assim, você fica, meu Deus, ela é muito mais que uma artista, né? A gente aprende demais. E a gente está falando de uma sociedade extremamente conservadora americana, que, assim, no Brasil, a Madonna teve esse impacto social gigantesco e tal, mas não foi o que... O livro que ela lançou, quando chegou no Brasil, que legal, a Madonna maluca lançou um livro toda pelada. Entendeu? A gente via aquilo como uma coisa assim, gente, essa mulher é doida, mas é só isso. Nossa, o show, tararararara. Né? Então, assim, agora que a gente está vivendo no Brasil uma onda conservadora de novo, a dona no Celebration estava fazendo um ritual, não sei o quê, tarará. É aquela ginástica de descobrir, assim, vamos ver que ela está fazendo um negócio aqui, vamos falar que ela está fazendo isso, fazendo aquilo outro tal. Então, assim, eu acho que alguém tem trabalho de parar e falar assim,
Vamos analisar isso aqui, vamos jogar isso aqui para uma ideologia e vamos falar. Então, voltando aqui para o assunto, eu acho que justamente isso, é uma vontade de empurrar as pessoas para fora da zona do conforto, não obrigando as pessoas a fazerem o mesmo, mas pensar que aquilo existe. Só que para algumas cabecinhas, isso é muito difícil, entendeu? Quando ela mostra o sexo, ela está mostrando coisas que todo mundo faz, todo mundo fazia, todo mundo escondido. Aí ela fala assim, tem gente que faz isso. As pessoas entenderam, opa, é para eu fazer também, ela é maluca, ela tá mandando todo mundo fazer. Não é, gente. A falta de interpretação gigantesca, né? Total. Até hoje tem gente que não entende, fixou essa ideia errada na cabeça desde os anos 90 e carrega até hoje. E aí vai passando pra uma galera também que não quer pesquisar, não quer entender. Tipo, eu quando me tornei fã da Madonna, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu ouvi foi de uma amiguinha na escola. Nossa, minha mãe falou que ela fez um vídeo adulto, que não sei o que. Eu falei, gente, não é isso. Não é isso. E assim, graças a Deus, eu pude começar a explicar para minhas amiguinhas. Vem cá, amiga, senta aqui que eu vou te explicar o que de fato é essa mensagem. Tanto que umas viraram até fã, não fã como eu, tá? Mas viraram. Então eu fico até feliz de saber que, poxa, de alguma forma eu consegui fazer aquela pessoa que talvez futuramente passasse uma ideia errada e não entendesse, né? Então, realmente, isso é bem difícil para essas cabecinhas que não querem absorver arte, principalmente interpretar. É porque, Cláudia, as pessoas não estão acostumadas a consumir arte. Então, as pessoas, elas olham qualquer coisa colorida que se mexe, qualquer porcaria colorida que se veste, e acham que aquilo tem profundidade, e não tem. E eu vou justificar minha resposta. A Madonna, ela lança estilistas. Então a história do cone, do sutiã de cone, realmente já tinha tido um sutiã de cone na história, não sei aonde, tal. Mas quando aquilo surge, e o contexto que aquilo surge, está comunicando algo. Então é óbvio que para alguém vir hoje e reinventar a roda, vai ser muito difícil. É por isso que tem um monte de gente que paga tributo. Só que aí tem muito fã de outras divas que querem desmerecer sem entender que o coloridinho que está sendo feito aqui é porque foi um coloridão que foi feito lá. E que uma coisa não anula a outra, porque não existe esse espírito de competitividade. Existe um espírito de soma. Porque a própria Madonna também se inspirou em David Bowie, com um monte de coisa que se inspirou no céu, porque ninguém reinventou a roda. É que a Madonna tem uma questão de coesão artística. Então, para ela justificar aquele sutiã, tem um motivo. Tem os créditos, né? Eu fiquei chocado recentemente que eu vi uma interpretação da apresentação de Vogue do VMAs. Que eu não sei se procede essa informação, de repente eu estou disseminando uma baita de uma fake news aqui, né? Eu, aproveitando que é ano de eleição, então vou nessa. Porque eu sempre falei assim, por que a Madonna tá dublando e não tá nem com microfone, né? Aí me falaram que essa apresentação foi baseada na arte drag. Então eu falei, agora faz sentido a Madonna de drag dela mesma, né? Por isso que não tem um microfone, porque as drag queens, elas não dublam geralmente não dublam com microfone. Muitas, né? Optam por não usar microfone. Eu falei, bom, se isso é verdade ou não, eu não sei, mas faz sentido. Então, é trazer também luz para assuntos que as pessoas não colocam atenção. A Madonna lança luz para aquilo que muitas vezes as pessoas não perceberam, não sabem. E eu acho que ela é tão generosa quando ela usa o lugar que ela tá para alcançar pessoas que podem ter acesso àquilo. Em algum lugar desse universo tinha um jovenzinho de 13 anos que era um gayzinho que sofria bullying aqui em Santo André, que ouviu Express Yourself e leu a letra numa revista de letras traduzidas e falou assim, não vou mais ficar com essa galera aqui que faz bullying comigo, vou mudar de lado. E a música Express Yourself, essa história é minha, essa música Express Yourself fala de amor, mas pô, se a pessoa do amor pode ser forte, eu também posso e mandar esse povo pra lá. Então, isso é lançar força sobre coisas importantes, né? Eu acho que essa é a força da Madonna. Exatamente. E você tocando nesse assunto, você já introduziu um tópico que a gente ia comentar aqui, né, amigo? Que é o corpo como um discurso político e psicológico e político. Ela mexe com diversas áreas, né? Através da arte, ela toca vidas, ela toca sobre questões humanitárias, ativismo. Então, é incrível a forma como ela faz isso. E assim, eu não desmerecendo, quando a gente fala sobre Madonna, a gente
a gente às vezes começa a pisar um pouco em ovos, mas na verdade a gente não deveria, porque isso é fato, a gente não desmerece outros artistas que vieram depois dela. Mas a forma como ela comunica, ela tem um jeito único de comunicar. Tanto que muitas artistas que vieram, artistas também que vieram depois dela, sempre dão esse crédito. Ano passado a gente noticiava todo dia alguém que se inspirou em uma fala, em um álbum, em algum discurso que ela fez. Eu já vi gente fazendo estrofes de música falando sobre o discurso dela de Mulher do Ano, de 2016. Algo que ali ele estava falando sobre ela em si, não só sobre a artista. Então, é muito surreal a forma como ela usa essa mensagem. A Cato, que é uma cantora trans brasileira, ela lançou um novo álbum dela chamado Caminhos Selvagens, que se você olha, é muito erótico. E a Cato é muito fã da Madonna. E a capa do álbum é muito erótica. E se a gente vê a foto do álbum, que é a boca dela de batom vermelho, né, remete muito ao erótico, mas na verdade essa foto foi a primeira foto que a Cato tirou quando ela começou a fazer a transição. E a Cato, no show dela Caminhos Selvagens, ela canta Bad Girl. Ai, gente, é tão lindo. Eu vi essa performance lindíssima. Fiquei toda arrepiada, gente. Não vi, de fato. perdi isso. Maravilhoso, sim. Pois corra pra ver, porque eu sou apaixonado pela Cato, né? Então, assim, eu tenho uma paixão enorme. Eu falo com minhas duas divas, né? Então, assim, eu tenho um carinho enorme. Mas você vê, é isso que a Cláudia tá falando. A Madonna, ela inspira. E acho que ela traz isso. E ela também busca inspiração. O quanto que ela também se alimenta de músicas, né? Quando ela fala, tô ouvindo tal coisa. E ela vai trazendo aquilo pro dia a dia dela. Eu acho que esse corpo inspirador dela também é o corpo que ela malhou tanto e é o que fez ela aguentar aqueles dias de UTI. Sim. Porque se ela não tivesse malhado tanto a vida toda, eu não sei se ela aguentaria aqueles dias de UTI. Ela internou no dia do meu aniversário, gente. Eu fiquei desesperadíssimo. Nossa, eu tava festando e ela lá, eu morrendo de... Sabe? Eu acho que também todo fã junto. da Madonna lembra direitinho do que estava fazendo no momento que recebeu essa bomba, assim, sabe? Sim. Foi, de fato, a gente sempre pensa nisso mesmo. Ela é uma atleta, né, gente? A gente viu esses dias ela postando foto do Halloween, cara, braço, tipo, uma pessoa saudável. Eu sou muito grata por ela ser saudável e ela inspira também muita gente a ser saudável com isso, né? Então, eu concordo com você. Esse porte de atleta dela realmente fez ela aguentar, porque não foi nada fácil aquilo que ela passou, de fato. O corpo dela eu não tenho nem palavras, né? É um corpo que hoje milita, eu não sei nem se a palavra milita é a melhor, mas é um corpo que hoje comunica que mulheres podem envelhecer. E que é um corpo que, como ela diz, é um corpo que tem uma história através da dança, por conta do joelho, do quadril. E que esse corpo, apesar de atlético, ele sofre por conta disso. E como eu fiquei feliz tempos atrás vendo essa mulher comendo macarrons e depois batata chips. Sim. Totalmente. E você acha, a gente está falando muito do corpo físico, da saúde e tal, mas dá para linkar com uma linguagem, o corpo como uma linguagem de poder, como uma figura assim de... Porque assim, ela sempre foi muito, agora ultimamente, por causa de questões de etarismo e tal, muito julgada e tal, mas você acha que ela usa isso como uma... Recentemente a gente postou lá no Madonna Literal um vídeo dela fazendo aqueles 15 agachamentos. E aí sim, a gente tem sempre essa visão muito física do corpo da Madonna, mas você acha que isso também tem uma questão de poder além do físico? De empoderamento, na verdade? Mas com certeza, eu lembro que quando eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu tenho 46, e ser um adolescente na minha época, gostar de Madonna, era ser muito rechaçado. Primeiro porque eu sofri um bullying, porque só gay que gostava de Madonna, e eu nem sabia que eu era gay ainda naquela época, né? Então assim, você é comunicado que você é gay, então era só gay que gostava de Madonna, então eu tinha esse estigma. Não é de tudo errado, né? Mas enfim. E eu lembro que eu tava na escola, assim, com aquela culpa entre aspas, não era culpa, né? Mas assim, falando assim pra uma pessoa ou outra, eu gosto de Madonna, não sei o quê. E a professora veio e falou assim, eu admiro tanto ela. Ela tem um controle sobre o corpo. Diva, ela falou assim, um controle invejável.
Eu só lembrando da Madonna. E eu assistindo ontem a Blonde Ambition, eu falei assim, eu queria ser o tornozelo da Madonna na Blonde Ambition. Já repararam o controle que é aquilo? Sim. Né? E isso é o quê? Poder também, né? Porque você tem um autocontrole também e uma disciplina muito grande. Quando você... Hoje em dia vocês veem aquelas edições de... Pegam a Blonde, né? Miss Espanha, Japão... Houston, o mesmo ângulo, sabe? Assim, é tudo muito igual, parece... Não, o cabelo... Dias a gente fez isso, né? A gente vocês fizeram, colocaram... A gente postou ensaio, todo mundo, qual ensaio? Aí eu de cima, aí gente, sinceramente, se não tivesse escrito, eu ia achar que é um vídeo do mesmo dia em cima e outro embaixo, né? E aí um até falou, gente, vocês têm certeza que é ensaio? Eles, eu só vi porque realmente não tinha plateia. É surreal, é disciplina. E ao mesmo tempo que é esse poder cênico de chamar a atenção pra si, porque ela é baixinha, né? Então ela chama ainda a atenção pra si, não é só porque é loira, é a única loira do palco, né? Ao mesmo tempo, quando ela tá em situações aleatórias, a gente vê às vezes em filmagens ou em entrevistas, ela tá ali, atenta, olhando, observando. Ela não tá narcisista, embora tome a fama muitas vezes, e às vezes ela surfa nesse hype de narcisista, mas quantas vezes ela tá ali de boaça, tá ali quieta na dela, olhando e de boa, aprendendo. Então eu acho que a Madonna ela também tem a humildade de aprender e transformar as coisas. Você vê, ela tá sempre lendo. Ela tá... pode ver Em quantas galerias fotos de arte. na época de Exato, na época dos paparazzi, a Madonna sempre com um livro na mão, galeria de arte, a Madonna investia em quadros. Então isso tudo, né, Sérgio, Cláudia, aquela palavra lastro, tudo isso está impregnado na arte dela. Não só na letra de música, mas também na estética dos vídeos. Então, quando existe alguém que tenta copiar a Madonna, qual a diferença de tributo e cópia? Alguém tenta copiar, a Madonna faz tributo, por quê? Porque está muito além da cópia, porque tem lastro, tem significado, tem sentido, não é uma imitação estética. Tem uma ressignificação ali. Rodrigo, você estava falando de lastro, e lastro é uma palavra muito boa, e eu meio que traduzo esse lastro para conteúdo. E assim, eu tenho conversado muito com os meus alunos, com amigos, às vezes justamente para ter uma visão diferente. O que acontece? Eu tenho uma visão meio apocalíptica da música hoje em dia. Né? Existem grandes nomes ainda, existem grandes pessoas, mas elas não vão construir este... Não estou nem comparando com Madonna, de novo, sem comparações, mas não vão construir um lastro. Eu não imagino que as divas de hoje, as brasileiras, as internacionais, daqui a 10 anos vão estar cantando músicas de agora, de 5 anos. É tudo muito... a gente joga fora descartável, é tudo muito descartável. Então, assim, quando você fala que a Madonna vem com uma estética do álbum, com letras que têm uma história, né, elas são permeadas por algum tema, aí vem o álbum, a capa do álbum, o photoshoot e tal, tudo. Então, assim, aí tem aquela era fechada, a gente não vai ter mais isso. Eu não imagino mais grandes nomes das músicas hoje em dia fazendo esse trabalho artístico inteiro e completo com lastro. Não imagino, não quero falar nomes, mas eu não imagino ninguém fazendo hoje, assim, algo parecido. A não ser muito meio que fora da curva aqui, puxando uma certa sardinha para Lineker. Eu acho que Lineker tem feito um trabalho completo. É letra, é voz, é conteúdo, é álbum, é capa, é tudo, e show, e vejo isso ainda. Eu acho que ela é uma das últimas. E é claro, uma era completa, né? As que a gente ainda tem, que são Marisa Monte, as antigas. Mas uma nova que esteja surgindo agora, eu não acho que daqui a 10 anos a gente já vai estar ouvindo uma celebration dessas novas, entendeu? O que você acha disso? Você acha que tem a ver com a questão do conteúdo e do laço que você estava falando, Rodrigo? Totalmente. Em defesa da Cato, a Cato tá fazendo 15 anos de carreira, tá, gente? Então, por isso que eu creio que não esteja nessa lista. Mas a Lineker estudou aqui na Escola de Teatro em Santo André, junto com a Linda Quebrada, onde eu fiz dramaturgia também, tá, gente? E direção de teatro aqui na minha cidade, gente. Aqui, olha ele! Estivemos nos mesmos prédios. Olha aqui. Só! É isso. Eu acho que é a história da concepção.
Exato. Né? E no mundo de hoje, eu conheço algumas pessoas da música que algumas questões também dificultam isso, sabe? Que eu preciso lançar uma música, então eu não consigo ter um conceito de álbum. Eu tenho, principalmente cantores, artistas independentes que precisam lançar seus singles e não conseguem juntar tudo numa concepção. Eu tenho um amigo que é o Naum, que é muito fã da Madonna também, é um cantor carioca, onde ele foi lançando ao longo da carreira diversos singles, e agora ele conseguiu unir tudo num álbum, e o álbum estava coeso. Poderia não estar, né? Mas quando a gente olha, tem coesão. E assim, muitas músicas são o tempo de 2 minutos, né? Então, não tô falando dele, tô falando de outros artistas. Então, tudo isso às vezes acaba comprometendo, porque esses artistas que estão nascendo agora, muitas vezes talvez não tenham um lastro. Eu assumo, gente, o que eu vou falar aqui agora. Tem artista que quer ser Cazuza e fala, ai gente, eu sou o novo Cazuza. Desculpa, não é. Cazuza tem lastro. Cazuza não teria medo de se assumir LGBT como não teve. Como não teve problema, teve questões de HIV na época, porque enfim, aquilo era uma outra realidade do que é hoje, mas Cazuza enfrentou o que enfrentou. E não é porque você canta a música de Cazuza que você é um Cazuza. Não é porque você, ai que bonitinho, tô militando através da música. Então cantar músicas militantes de Madonna, né, não significa que você tenha a potência de Madonna. A mesma coisa para outros artistas. Então eu vejo que sim, existe uma questão muito bacana, que vamos falar do corpo, da sexualidade, muito bacana. Só que se a gente fica só polarizado nisso, fica chato. Então a gente também precisa de um pouco de conteúdo. E esse lastro que você está trazendo, Sérgio, é isso. Porque aliás, a pessoa precisa olhar para dentro, né? Exatamente. Aliás, Rodrigo, eu ia falar com a Cláudia agora, a gente está tão acostumado a conversar de uma forma mais informal, você nos traz palavras bonitinhas como lastro, coesão, que assim, é exatamente isso. A gente, no linguajar popular, a gente fala assim, não, é um álbum que traz sentido, não sei o quê. Mas a coesão é exatamente isso. Tudo tá interligado, né? É muito interessante. É exatamente isso. Eu acho que é o que você falou. A gente pode repetir, a gente pode até fazer coisas parecidas e até inovar, mas sem o laço. A gente tem essas pessoas... Aí eu já acho que é uma coisa forçada, que é paramilitar, né? A intenção é o que você falou no começo, que no começo parecia uma estratégia de marketing para Madonna, e não era orgânico, né? Hoje é tipo uma cantora que quer fazer uma Imagine e lança, sei lá, uma música assim para um festival chamada Hey You. Entendeu? Madonna, eu te amo, mas acho que eu sou a única pessoa que escuta essa música até hoje. Eu e você, porque eu amo. Você ouve também. Eu ouço toda semana, eu escuto Hey You, gente. Muito boa. Rodrigo, eu sou professor de inglês. Eu coloquei todos os meus alunos de todas as minhas turmas para cantar essa música. E depois a gente fez um summer camp, assim, uma imersão no final de semana num sítio, onde eles tinham que cantar a música no ônibus para ganhar pontos no final da gincana. Os meus alunos me odeiam porque dentro do ônibus a gente pegava as toalhinhas, hey you, hey you, hey you. Eu amo. Nossa, eu amei a justiça pra Hey You aqui hoje. Vamos fazer justiça pra Hey You. Vamos terminar o final do podcast, a gente coloca a musiquinha do Hey You pra relembrar justiça pra Hey You. Exatamente. A coesão, né? Eu acho que é isso. É a gente olhar pra dentro, ver o que, como artista. Eu sei que muita gente que nos escuta tá olhando a carreira da Madonna, né? E entendendo o que a gente tá falando. Mas quando a gente está falando de outros artistas, não é que a gente está tendo um demérito, não é isso. A gente está convidando para que a gente, não para os outros artistas, mas enquanto seres humanos, o que a gente está comunicando com tudo aquilo que a gente faz? Seja a foto que eu coloco, o que eu comunico através da minha imagem, através da legenda que eu coloco, do stories que eu coloco. E às vezes a gente tem que fazer escolhas, por exemplo, tirar de um erótica This Used to Be My Playground e bater o firme, não vai entrar e fim. Não se ganha todas porque American Pie entrou no music. Não se ganha todas, mas This Used to Be My Playground não entrou no erótica. Eu amei os exemplos aqui. Isso é coesão. Exato.
Não cabe. Não cabe. Simplesmente não cabe. Na Bambola vai entrar ou não vai entrar no Confessions 2, que eu tô achando que vai ser um Erótica 2 cá entre nós, né? Não Gente, sei. olha, tem gente que acha que é um Ray of Light foi 2.0, depois vem um Erótica, depois vem um Confession. Isso tá uma incógnita, né? Vai ser uma incógnita. O que será que vai ser? Vai ter Grammy domingo. A gente tá gravando isso antes do dia 1 de fevereiro, que talvez tenha uma performance da gata. A expectativa nunca morre, né? Já faz parte do fandom. E essa questão que você já falou, né? Isso já se inclui na questão de identidade, pertencimento. Eu queria fazer uma pergunta para você. Queria que você analisasse essa questão. Eu queria saber qual o impacto psicológico de se sentir representado por uma figura pública. Como você enxerga isso? Ainda mais sendo a Madonna, no caso. Como que você analisa isso? Como psicólogo ou como pessoa física? Porque como pessoa física eu me sinto snob. Como psicólogo. Vamos ver como psicólogo a gente tem que ter uma responsabilidade jurídica. Certo, um pouco snob. Tô brincando. Eu acho que assim, a gente ser representado é uma identificação. Você sabe que antigamente na psicologia existia muito a questão de um estudo sobre a psicologia do fã. O que o fã busca num ídolo. E a gente tinha muito isso de fã-clube. E eu acho interessante como o tempo hoje traz as páginas de perfis, né, de artistas, né, que não sei se são fã-clubes necessariamente, porque não tem aquela questão de escrever carta, de pagar associação e tudo mais, né, porque antigamente tinha isso. Eu sou membro do Icon até hoje, né, porque eu ainda peguei aquela coisa do Lifetime. Então eu sou dessa época do fã-clube oficial ainda. Só que isso era o quê? Um senso de pertencimento distante na época do Icon. Quando vem agora, esse pertencimento vem, essa representação vem porque a Madonna pensa isso, bacana, me sinto representado. Às vezes tem coisa que eu discordo do jeito que coloca, mas ok, acho que é minimamente uma coisa ou outra. Nem me ocorre nenhum exemplo agora. Eu tô falando minimamente porque não me ocorre, né? Talvez nem tenha. Mas eu acho que traz uma identificação também como fã e representação na comunidade. Então, quando eu olho para o tanto de gente que eu conheço por causa da Madonna, e cada vez mais por causa da Madonna, uma vez eu estava ao vivo no YouTube, fazendo um vídeo sobre Madonna, eu não lembro qual, me entra uma pessoa e fala assim, apareceu aqui pra mim, já estou inscrita no seu canal. Eu falei, é um canal de psicologia, não é de música. E a pessoa se inscreveu e ficou, e sempre assiste. Então percebe o quanto de coisa que essa mulher proporciona ao redor do mundo. Proporcionou que eu conhecesse gente do mundo inteiro. Tem um menino nos Estados Unidos que faz, toda segunda-feira bota um vídeo sobre Madonna. Conheci esse menino, converso com esse menino às vezes, assim, informalmente no Twitter, alguma coisa. Meu melhor amigo, conheci por causa da Madonna. Diversos ficantes, e uma lista que vai daqui até a Austrália, Down Under. Let's go Down Under. Vai até Down Under por causa da Madonna. Essa questão do pertencimento que você está falando é tão grande que, assim, a gente ali no Madonna Literal, a gente tem o nosso grupo, né? A gente tem grupos definidos. O grupo de entrevista, grupo de não sei o quê, para a gente definir estrategicamente algumas coisas. Mas a gente tem o grupo de todo mundo, que é o grupo do bom dia, e aí, como é que você tá? Sua mãe melhorou? Tararara. A gente virou uma familhinha, mas muito bonitinha, entendeu? Que todo dia a gente se fala, e assim, um em cada ponto do Brasil. Cláudia tá em São Paulo. Acho que a única pessoa perto que eu tenho é o Tico aqui, que é meu vizinho rapidinho. Agora... Mas o resto é tudo longe. Tudo longe. E aí, assim, o que você falou, a gente faz amigos fora, a gente tem amigos que seguem a gente por causa do Madonna Literal, aí vem alguma coisa, passam a seguir e tal. Então, assim, esse pertencimento é muito grande. E o último exemplo, né, você falou assim, é mundial, pertencimento global, não sei o quê. Madonna nos devolveu a bandeira, que tanto estava vilipendiada. Quando a gente viu aquilo, eu falei, é nossa. Né? Então, assim, a gente tinha perdido essa bandeira, tinha perdido o orgulho de ter a bandeira, de usar a bandeira. Aliás, a gente evitava para não ser confundido, né? E ela devolveu. E isso, assim, foi muito pontual, porque, sim, ela pode ser mundial, mas ela impactou o Brasil num momento importante,
né? Então eu acho que isso foi muito, muito icônico, assim, muito pontual. Não teve medo. Na época se posicionou contra o Borsalino, que ela escreveu errado. Eu chamo ele errado assim até hoje. Né, me influenciou, ela foi minha influencer digital nesse chamamento. Eu acho que é isso, essa representação. E aí, é aquilo de Copacabana. Eu vim, é áudio, mas eu estou com roupa praiana em homenagem a Copacabana. Eu fiz de propósito. O conceito, ele veio conceitual. O conceito, Exato. todo conceitual. E aí eu lembro de estar na fila, porque eu não tinha conseguido o VIP, eu tinha conseguido comprar um lugar num quiosque, porque eu tinha sido assaltado no carnaval, eu tava com muito medo do que seria Copacabana. E foi tudo tranquilo, né? Mas eu tava com medo, eu tava traumatizado do carnaval. E eu tava na fila do quiosque e encontrei algumas pessoas que não são fãs como a gente. São pessoas que, essa doida tá aqui, vamos assistir, entendeu? Essa figura, Madonna é uma figura, vamos assistir. Famosos admiradores, como eu falo. Sim. O fã Kiso e o fã, assim, admirador, né? Mas nós somos aquele fã surtado, assim, sabe? Aquela... Meu Deus. E os que sabem que existe. Existe uma Madonna. Sabem quem ela é, assim, a grandeza dela. Fala, pô, vamos descer, ó, show de graça, o que é? E essa mulher comentando com a outra sobre o show, o que ela tinha ouvido falar do show e tal. Aí eu falei assim, e quando tocar Like a Virgin, ela não vai cantar, mas é a voz sem filtro. Presta atenção. Ela, jura? Eu falei, sim. Né? Então a gente tava trocando figurinhas, eu tava todo temático de erótica, o meu look, short de paetê, com camisa de couro, tava toda erótica, né? E aí quando eu passei, assim, tinha o povo lá de fora do quiosque achando que eu era celebridade. Eu falei assim, é isso aí, gente, né? E vamos que vamos, por quê? Tem coisas que as pessoas reconhecem, símbolo. A Madonna criou, mais do que eras, a Madonna criou alguns símbolos, né? E que são meio que universais. Você olha o sutiã de couro, sutiã de cone, você sabe que é Madonna. Você olha o vestidinho de Like a Virgin, você fala, putz, boy toy, simples, boy toy, cara, identidade visual. Você sabe o que é. E isso, eu acho que tem coisa que pode ser pensada, pode. Mas eu acho que ela tá comunicando. A Madonna não era inocente quando ela usa um cinto escrito brinquedo de garoto, boy toy. Não é inocente. Nada Like a Virgin é o nome do álbum. Material Girl. Né? Então eu acho que aquela época dos anos 80 as músicas muitas tinham um aspecto de deboche, o qual as pessoas queriam que ela ficasse, permanecesse naquilo, mas ela não é, você não vai me dizer o que eu vou fazer. E ela botava as músicas de castigo, não voltava para a turnê seguinte, né? Então eu acho que comunica, eu tenho orgulho disso. Se algo, Sérgio, que você perguntou assim, como é que psicólogo, como é que sente que representa, eu acho que essa rebeldia. Entendo. Eu acho que essa rebeldia é o que, às vezes, dentro de um consultório, a gente estimula o cliente ou o paciente, conforme seja, a que essa pessoa se descubra e consiga se posicionar diante do mundo. Seja o nome rebeldia ou que seja, mas que a pessoa se expresse e não se reprima. Nossa. Eu acho que é isso. Eu não sei nem como conduzir mais esse programa agora. Essa fofa ensina pra gente. Exatamente. Com certeza, com certeza. Amigo, você tem mais alguma pergunta? Não, eu só tô aqui ainda processando, entendeu? Exatamente. Porque... Antes da gente finalizar, porque assim, muito obrigada mais uma vez, Rodrigo, pela sua participação. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de você, se você tem alguma mensagem, algo que você queira falar, algo que a Madonna impacte a sua vida, algo que você queira compartilhar, que talvez não tenha sido perguntado, que você acha importante dizer, suas considerações finais. Eu quero só agradecer e dizer que nenhuma de nós é uma bonequinha girando. Catar a referência? Madonna literal. Traduza lá, bambola. Amei. Eu fiquei pensando assim, gente, que música é essa? Eu achei divertidinha e tal. E aí, eu não tinha me atentado à tradução da música, porque foi tudo tão rápido, né? E aí, eu tava vendo um vídeo de um gringo falando, esse gringo que eu falei da segunda-feira, e ele botou o Google pra traduzir automaticamente. Aí, a hora que eu li a tradução da música, eu falei assim, gente, Madonna tinha que cantar isso, porque é meio que, de uma certa forma, é um Express Yourself 2026. Que é tão antiga a música, mas é um Express Yourself 2026, repaginou, né? A música, então, né? Repaginou. Então, vamos
que nós não somos nenhuma boneca girando e girando. Amei. Amigo, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Venha mais vezes pra cá, com certeza Sempre. traremos você Não de convida que eu venho. E se não convidar, eu venho que eu tenho o link. É sobre isso, tá? Sérgio, amigo, muito obrigado. Seja bem-vindo. Estou ansiosa para termos a sua presença aqui em mais programas. E, gente, ó, para você que escutou a gente até o final, comenta aqui quais outros temas que vocês querem ouvir neste programa. O que vocês acharam? Qual análise do nosso querido Rodrigo te tocou ainda mais? Qual fez você refletir? E assim, compartilhem lá no card e aqui nesse episódio do Spotify. Um beijo, meninos, e um beijo, literais. Até semana que vem. Beijo, até. Beijo, beijo, obrigado. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Okay, I'm done.